Olá, meus queridos alunos do terceiro ano. Aqui é o professor Odilon Pimentel, professor de Física de vocês. Hoje nós estamos na 15ª semana, dia 22 de junho. Eu cometi um erro nas outras semanas na contagem das semanas, então eu corrigi. Na verdade, a gente está na 15ª semana. Eu peço desculpas pela semana anterior, que eu acho que eu registrei como sendo a 13ª. Na verdade, a semana passada foi a 14ª, não a 13ª, e hoje é a 15ª de Física. E vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente faz uma revisãozinha bem rápida sobre o que a gente estava estudando sobre a carga elementar, né, da eletrostática. Vamos corrigir o exercício da semana passada, né, e vamos ver uma questão um pouco diferente da questão da semana passada para poder cobrar no exercício que eu vou passar daqui a pouquinho para vocês, que daqui a pouquinho eu vou disponibilizar aí no WhatsApp junto com esse vídeo. Então, só para lembrar aqui o que é a carga elétrica é uma propriedade das partículas elementares. Lembra quais são as partículas elementares, né? Os prótons, os nêutrons e os elétrons. São as partículas que formam o átomo. Está aqui uma representação gráfica de um átomo. No núcleo tem os prótons e os nêutrons. E girando em alta velocidade ao redor desse núcleo tem os elétrons. É bom lembrar suas cargas elétricas, né? Os prótons têm carga elétrica positiva, os elétrons carga elétrica negativa e os nêutrons, como o próprio nome já diz, né, já induz o raciocínio. Então, nêutron é um elemento neutro. Ele nem é positivo nem negativo, ele não possui carga elétrica nenhuma. A unidade de grandeza da carga elétrica no Sistema Internacional de Unidades é o Coulomb, representado pela letra C maiúscula, em homenagem a Charles Augustin Coulomb. Eu tenho aqui uma representação gráfica do que seria um elétron. Ele é tão pequeno, que fica difícil você medir a carga elétrica dele com unidades de medida utilizadas em outros campos da eletricidade. Então, para poder medir a carga elétrica de uma partícula, seja de um próton, de um nêutron, não, perdão, que nêutron nem carga elétrica tem, seja de um próton ou de um elétron, você vai usar essa unidade de medida. Ela foi desenvolvida justamente para poder medir essa carga elétrica tão pequenininha, né? Para você ter uma ideia, um elétron é 1840 vezes menor que um próton. Se um próton já é absurdamente pequeno, imagine uma partícula 1840 vezes menor do que um próton, né? Mas tanto o elétron quanto o próton possuem cargas elétricas, certo? Sendo que na frente da carga, quando tiver o sinal de menos, significa que a gente está falando de elétrons, porque o elétron não é negativo, a carga elétrica dele não é negativa. E quando vier o sinal de mais na frente, a gente vai estar se referindo ao próton, já que ele possui carga elétrica positiva, né? Então o corpo pode ser eletrizado de duas formas. Um corpo, preste atenção. Se nenhum corpo, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, então aquele corpo ele é neutro. Ele nem é positivo nem negativo. Imagine um corpo com 100 elétrons. O mesmo corpo com 100 prótons. Ele está positivo ou negativo? Ele não está nenhum dos dois. Porque a quantidade de cargas elétricas negativas são iguais à quantidade de cargas elétricas positivas. Então se anulou. Está nulo, né? Então um corpo só vai estar carregado positivamente quando a quantidade de prótons for maior que a quantidade de elétrons, porque aí, se o próton é positivo, então eu vou ter mais partículas de prótons do que de elétrons, então eu vou ter aquele corpo mais eletricamente carregado positivamente do que negativamente. E o corpo negativo, né, mais carregado negativamente, é porque ele possui mais elétrons do que prótons. É bom lembrar que cargas elétricas de mesmo sinal, se eu aproximar um próton de outro próton, um elétron de outro elétron, porque um próton com outro próton, os dois são positivos. Um elétron com outro elétron, os dois são negativos. Cargas elétricas iguais, essas partículas, elas se repelem, elas se afastam, existe uma força de repulsão. Já quando as cargas elétricas são opostas, positivo com negativo, negativo com positivo, há uma força de atração. É bom lembrar disso, né? Cargas elétricas de sinais opostos
né? Se atraem, cargas elétricas de mesmo sinal, né, vão se repelir. A carga elétrica elementar. A gente estava falando sobre Augustin Coulomb, né, que foi quem emprestou aqui o nome a essa unidade de medida. A carga elétrica elementar é a menor quantidade de carga que pode ser encontrada na natureza. É a menor carga elétrica da natureza. E seu valor medido em Coulomb é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Se esse número vier com um sinal de menos aqui na frente, esse significa que eu estou aferindo, eu estou medindo a carga elétrica de um elétron. Se por acaso vier um sinal de mais, de positivo aqui na frente, significa que eu estou medindo aqui a carga elétrica de um próton. O sinal de menos aqui não significa que esse número é negativo. Se refere à carga elétrica, significa quem ele representa. Ele representa um elétron ou vários elétrons. Se vier com positivo é porque ele representa prótons. Lembrando uma coisa fundamental que muitos alunos cometem esse erro terrível, certo? Que é, preste atenção, o próton ele não tem como sair do núcleo. Carga elétrica. O professor passa prótons dentro de um fio, nunca vai passar prótons dentro de um fio, viu? O que está passando ali são elétrons. Os elétrons é que tem facilidade de se desprender dos átomos. Prótons não, certo? Próton ele não se desprende. Arrancar um próton do núcleo de um átomo, meu amigo, não é fácil, né? É possível até quebrar um átomo, né, em dois. É assim que se fabrica uma bomba atômica. Não é muito fácil, não, né? A quantização da carga elétrica. De acordo com esse princípio, a carga elétrica é quantizada, ou seja, sempre um múltiplo do valor da carga elétrica elementar. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso saber a carga elétrica total de um corpo se eu conhecer, certo, o número de elétrons, de partículas elétricas, né, o número de elétrons, de prótons, vezes a carga elementar de um elétron. Então, se a quantidade... Imagine, professor, não estou entendendo essa fórmula ainda. Esse N é de número, de quantidade, não é Q de quantidade, Q é quantidade de carga, N é número de elétrons. Imagine, se eu sei que um elétron, a carga de um elétron é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, qual seria a carga total de 200 elétrons? Você vai fazer 200 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Eu vou saber a carga elétrica total de 100 elétrons, de 1000, de 1 milhão, de 1 bilhão, né? Então, o que quer dizer? A carga elétrica total daquele corpo que eu estou estudando igual ao número de elétrons perdidos ou recebidos vezes a carga elétrica de um elétron, de um só elétron, né? Que é a carga elétrica elementar, que é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Vamos corrigir o exercício da semana passada, né? Calcule a carga elétrica. Deixa eu pegar aqui a caneta preta para poder formar aqui a fórmula. Calcule a carga elétrica de um corpo que possui um excesso, né? Quer dizer, está dizendo aqui que tem mais próton que elétron. Aliás, corrigindo, por favor. Ele está dizendo que tem mais elétrons do que tem um excesso, está excedendo a quantidade de partículas em 2,4 vezes 10 elevado a 12 elétrons. Não é menos 12, é 12, porque a quantidade de elétrons é grande. Considere o módulo da carga elementar igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Isso aqui é a carga elementar, certo? É o Ezinho, é o E da fórmula. Ele quer saber qual é a carga total desse corpo. Quer saber qual é a carga total, que é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar de um elétron, né? Então, Q, N e E. Quem vai ser Q aqui? A carga total. Não sei. Ele está perguntando, ainda não sei. Vou ter que calcular para poder saber. Interrogação aqui. O número de elétrons, ele está dando bem aqui o número de elétrons. O excesso de elétrons é de 2,4 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. E qual é a carga elementar? Todas as vezes a carga elementar vai ser 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, fazendo uma correção. Nossa, errei feio aqui, ó. Menos 19, não, aqui é 12, menino, ó, 12 aqui. O professor tá cego, só sendo. É 12, oxi, certo? E aqui
né? E esse número de elétrons não é Coulomb aqui. Eu estou cansado, minha gente, muito cansado. Meu Deus, eu já corrigi, eu acho que uns 300 exercícios hoje. Participei de uma reunião que disseram que ia durar 2 horas, acho que durou quase 5. Estou aqui só o bagaço, mas vamos lá. Q é igual N. Quem é N? Aqui é 2,4 vezes 10 elevado a 12. Que multiplica, vamos lá, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Ok? Colocando tudo na fórmula, certo? Então vamos multiplicar aqui esses algarismos aqui e vamos fazer, repete o 10 e somos expoentes, né? Tá, quanto é 2,4 vezes 1,6? 1,6, 2,4, qual vai ser essa multiplicação? 4 vezes 6 vai ser igual a 24, coloca 4, vai 2. 4 vezes 1, 4 com 2, 6. 2 vezes 6 vai ser 12, coloca 2 e aqui vai 1. Né? 2 vezes 1, 2 com 1, 3. Baixo 4, 6 mais 2 é 8, baixo 3. Quantas casas tem aqui após a vírgula aqui, hein? Tem 2, aqui tem o 6, aqui tem o 4, tá? Também vai ter 2, o 4 e o 8, então 3,84. Aqui é 3,84 vezes 10 elevado a 12 mais, né, para somar os expoentes, 12 mais menos 19. Eita, que agora confundiu. Pense em dinheiro, que eu não sei o que danado é isso, que parece que quando pensa em dinheiro, o negócio parece que as contas dão certo. Imagine que 12, quando é positivo, é dinheiro que tu tem no bolso. E o número, quando é negativo, é que tu está devendo, certo? Positivo tem dinheiro no bolso, negativo está devendo dinheiro. Vamos pagar a conta? Bora. Estou com 12, estou devendo 19. Se eu vou pagar 12 e eu estou devendo 19, como é que vai ficar a conta? Vou ficar devendo ainda, né? Eu ficar devendo quanto? Quanto é que eu vou ficar devendo aqui? Eu vou ficar devendo aqui, no caso ainda, vou ficar devendo 7, não é isso? Então aqui vai ficar menos 7. Se eu devo, então fica menos 7. Né? Essa é a carga total. 3,84 vezes 10 elevado a menos 7 coulombs. Né? Que vai ser aqui a letra... Onde é que está aqui 3,84 vezes 10 elevado aqui? A letra C, não é isso? Letra C, resposta certa essa aqui, ó. Letra C. Vamos para a próxima questão. Na eletrosfera de um átomo de carbono temos 6 elétrons. Observe que esse número 6 não está em notação científica, então a gente tem que transformar ele em notação científica. Qual é a carga de sua eletrosfera? Se eu sei que um elétron possui uma carga elétrica elementar de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, qual vai ser a carga elétrica total de 6 elétrons? Você vai fazer 6 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Mas para poder minha continha dar certo, eu tenho que deixar esses 6 em notação científica também. Né? Então eu vou colocar aqui quantidade de carga elétrica total vezes igual ao número de elétrons vezes a carga de um elétron. Q, N e aqui é. Certo? E vamos lá, vamos pegar aqui... 6 elétrons, aqui ele quer saber qual é a carga total, número de elétrons diz que é 6, e aí tem que transformar esse 6 em notação científica. A vírgula está onde? Está no final. Quantos pulos vai precisar dar? Nenhum. Se não vai dar nenhum pulo, quantos pulos deu? Nenhum. Então 6 vezes 10 elevado a quantos pulos? Nenhum, 0. Pronto, transformei 6 em notação científica. A carga elementar de um elétron é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, né, coulombs. Coloco tudo isso aqui na fórmula. Q é igual a N. Quem é N? 6 vezes 10 elevado a 0. Que multiplica aqui 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Q vai ser igual. Multiplicar aqui 6 vezes 1,6, que vai dar quanto? 1,6 e 6 vezes isso, né? 6 vezes 6, 36. Coloca 6, vai 3. 6 vezes 1, 6. Com 3, 9. Quantas casas após a vírgula tem aqui? Uma. Então aqui só vai ter a casa do 6 também. Então vírgula aqui, 9,6. Então vai ficar 9,6 vezes 10. 0 mais menos 19, menos 19, né?
0 mais menos 19 é menos 19. Então, vai dar isso aqui, 9,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, que vai ser qual? 9,6 vezes 10 elevado a menos 19 vai ser a letra D, não é isso? Um corpo inicialmente neutro, né? Então, inicialmente ele estava neutro, a quantidade de cargas positivas era igual à quantidade de cargas negativas, ganhou 1 vezes 10 elevado a 6 elétrons. Sendo a carga elementar de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, a carga adquirida pelo corpo será D. Veja só, vamos lá. Então, deixa eu colocar aqui a formulazinha de caneta preta. Quantidade é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar de um elétron. Quantidade total, número de elétrons, a carga de um só elétron. Vamos lá. Então vamos ver aqui. Um corpo inicialmente neutro vai... inicialmente neutro. Ai, meu Jesus, estou cansado. Recebe 1 vezes 10 elevado a 6 elétrons. Está aqui 1 vezes 10 elevado a 6 elétrons. Certo? A carga elementar de um elétron a gente já viu que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Ele quer saber qual é a carga que esse 1 vezes 10, que vai dar mais ou menos, pelo que eu estou vendo ali, vai dar mais ou menos 6 zeros depois do 1, vai dar 1 milhão de elétrons, né? Qual seria a carga elétrica de 1 milhão de elétrons? Vamos ver. Então, Q, feio danado, que eu nunca vi um Q tão feio, é igual ao número de elétrons, que é 1 vezes 10 elevado a 6, que multiplica 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Né? A carga total vai ser 1 vezes 1,6. Vai dar 1,6, né? 1 vezes 1,6 é 1,6. Vezes 10, repete 10. 6 mais menos 19. Vamos pensar naquela regrinha do ter dinheiro, dever dinheiro. Se o número aqui está positivo, eu tenho 6 contos no bolso. Se esse 19 está negativo, que eu estou devendo esses 19. Vamos pagar a conta? Bora. Paguei 6 contos, que eu só tinha 6. Vou ficar devendo quanto? Vou ficar devendo 13, né? Se eu fico devendo 13, é menos 13. Né? Coulombs, essa é a carga total, né? 1,6 vezes 10 elevado a menos 13. Onde é que está aqui? Aí aqui onde muita gente errou. Aqui não tem nenhum sinal na frente, né? Ele na verdade nem está indicando se é próton ou se é elétron. Como ele ficou com excesso de elétrons, certo? Ele ficou com um excesso de elétrons, tem elétrons a mais, na verdade tem 1 milhão de elétrons a mais, então tem que ficar com esse negativo aqui na frente. Quando ele está questionando isso, quando ele trouxer essa opção, se liga aí, se ele está tratando de elétron ou de prótons. Se estivesse falando de próton, ia estar um sinal de mais na frente, por exemplo, poderia estar aqui um mais, ó. Mas aqui tem um menos, então se não são elétrons, um corpo inicialmente neutro recebe 1 vezes 10 elevado a 6 elétrons. E o elétron, como é negativo, então vai ser a letra E, que tem na frente o sinal de negativo. Um caso diferente, mas usando a mesma fórmula, certo? Usando a mesma formulazinha que a gente vai ver aqui, certo? Vamos ver aqui. Esse aqui vai caber, não, acho que eu vou botar mais para cá. Q é igual ao número de elétrons vezes a carga de um elétron, certo? Então aqui é o Q, o N e aqui a carga de um elétron. Veja só essa questão como ela é um pouco diferente, né? Preste atenção nisso aqui. Uma esfera metálica tem carga elétrica negativa num valor igual a 3,2 vezes 10 elevado a menos 4 coulombs. Ele já está dizendo que tem mais elétrons do que próton, porque está dizendo que uma esfera tem uma carga elétrica negativa de valor igual a 3,2 vezes 10 elevado a menos 4 coulombs, significa que tem uma carga elétrica com mais elétrons. Sendo a carga do elétron igual a 1,6, faltou um pontinho aqui do vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, pode-se concluir que a esfera contém o quê? Quantos elétrons? Preste atenção, nessa questão ele quer saber o número de elétrons. Ele já está dando a carga total, ó, aqui, ó. Uma esfera metálica de carga elétrica negativa de valor igual a... Já está dando a carga total aqui, ó, que é 3,2
vezes 10 elevado a menos 4 coulombs. Ele quer saber, pode concluir que a esfera contém 200 elétrons? 2 vezes 10 elevado a 15 elétrons? 2 vezes 10 elevado a 10 elétrons? Um excesso de 2 vezes 10 elevado a 15 elétrons? Um excesso de 2 vezes 10 elevado a 10 elétrons? Né? E aqui a carga elementar que sempre vai valer a mesma coisa, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Olha só. Colocar aqui na fórmula Q. Tem alguém para colocar no lugar do Q? Tem. O 3,2 vezes 10 elevado a menos 4. Né? Vou apagar isso aqui. Que é igual ao número, que eu não sei quem é, esse número de elétrons, né? Tá a interrogação aqui. Que multiplica a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. O que é que eu vou fazer? Multiplica isso aqui, ó. Vai ficar 3,2 vezes 10 elevado a menos 4 igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 n. Como a incógnita n está do lado direito, e a gente está na equação do primeiro grau, incógnita, letra tem que estar do lado esquerdo e número do lado direito, então inverte tudo de lugar. Vem 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 para o lado de cá, n, igual a 3,2 vezes 10 elevado a menos 4 para o lado de cá, certo? E agora, esse número está fazendo o que com o n? Esse 1,6 vezes 10 elevado a menos 19? Está multiplicando. Então ele vai sair daqui, o n permanece onde está, esse número vem para o outro lado fazer o contrário do que ele está fazendo aqui. Você está multiplicando o n, qual é o contrário da multiplicação? Divisão. Então n é igual a 3,2 vezes 10 elevado a menos 4, dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Eita bagaceira, né, professor? Maria, complicar a vida da gente. Lembra que a gente estava estudando notação científica, divisão de notações científicas? Divide esses algarismos, divide 3,2 dividido por 1,6, repete o 10 e subtrai. Não vai somar, somava lá na multiplicação, aqui subtrai. E quanto é 3,2 dividido por 1,6? 3,2, né, dividido por 1,6. Bom, você avança a vírgula, aqui uma casa, se avançou aqui uma casa, aqui avança outra também. E soma essa vírgulazinha. Né? O rei da pamonha está passando aqui em casa. Olha, o cara gritando rei da pamonha. Vamos lá. Então aqui ficou 32 dividido por 16. Bom, 32 dividido por 16 é 2, porque 2 vezes 16 é 32. Para 32, nada. Então aqui já vi que 3,2 dividido por 1,6 é 2. Repete o 10 e subtrai os expoentes. Se liga nisso aqui. Se liga nisso. Menos 4 menos o menos 19. Não é esse menos esse? Então menos 4 menos 19. Então vai ficar menos 4 menos o menos 19. Coloca entre parênteses aqui, ó. Menos 4 menos o menos 19. Menos com menos. Quando os dois estão juntos assim, ó, menos, um batendo de cara um com o outro, como é que vai ficar? Mais 19. Certo? Cuidado com isso, viu? Menos com menos é mais. E o rapaz da pamonha voltando. Vamos lá. Se eu estou devendo 4 e estou com 19 no bolso, ó, preste atenção, um número negativo estou devendo, um número positivo estou com ele no bolso, não é isso? Então se estou devendo 4, pago 19, vou ficar com 15 positivo, né? Vai ficar 15 positivo. Então aqui vai ficar 15 aqui em cima, 15, né? Esse é o número de elétrons, certo? Se ele está dizendo que a carga elétrica total está negativa, então existe um excesso, tem elétrons a mais, um excesso de 2 vezes 10 elevado a 15 elétrons. Me estendi muito a aula, desculpem pelos erros, realmente eu estou muitíssimo cansado. A pessoa prepara essa aula porque tem compromisso, né? Compromisso com vocês, compromisso com a educação. Desculpa aí se eu não fui claro, se não fui suficientemente claro, vocês me digam para na próxima aula melhorar, ok? É isso aí, a gente continua na próxima aula. Eu disponibilizei algumas questões, inclusive envolvendo essa questão de você determinar quantos elétrons
existem em um sistema elétrico, em um sistema eletrostático, se você souber a carga elétrica total e se você souber a carga elétrica elementar de um elétron. Então você vai saber quantos elétrons estão envolvidos ali, ok? Um feliz São João para todos vocês, ok? E até a semana que vem. Um grande abraço para cada um de vocês. Tchau.